Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. E o nosso tema hoje é: Deus limpará dos olhos toda lágrima. Amém? Esse é o nosso tema. Amém, queridos? Então, nós já vamos estar orando para depois, já estamos começando com o louvor. Amém? Vamos pedir a presença de Deus. Estou dando bem-vindo a todos que estão comigo já nessa live. Sejam bem-vindos todos. Você que vai estar assistindo amanhã como mensagem matutina também, seja bem-vindo. Vamos orar então para iniciarmos. Amém? Pai Celeste, em nome de Jesus, estamos entrando na Tua presença, ó Pai, neste culto de terça-feira, que as Tuas mãos poderosas possam estar sobre nós, ó Pai. Este pequeno servo, quero me colocar nas Tuas mãos para essa pregação, para essa mensagem de hoje. Também quero entregar nas Tuas mãos o nosso caderno de oração, Pai. Tu sabes que há muitas vidas ali esperando o Teu socorro, a Tua intervenção. Eu oro pela Tua serva Késia Castro, seu esposo Samuel Castro, a família do Samuel Castro, eu entrego nas Tuas mãos, o Teu servo também, ó Pai. Eu oro pela minha sobrinha Kika, Tu sabe o quanto ela precisa de Ti neste momento, seu filho João Miguel, que está com uma expectativa nos seus estudos, eu quero entregar ele nas Tuas mãos, Pai, e ele está, mesmo aos 13 anos, já olhando para o Senhor e confiando que o Senhor vai abençoá-lo em tudo que ele vai poder se preparar para melhor Te servir, também a família, que no caso é a mãe dele. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Também oro pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, ó Pai. Que cada um, dentro da sua responsabilidade, saiba usar da autoridade que tem, Pai. Eu oro por eles, porque assim a Tua palavra ordena orar pelos que estão investidos de autoridade. Eu coloco todos os poderes que governam esse país nas Tuas mãos. Também a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, eu entrego em Tuas mãos e Te rogo, Pai, sejam as Tuas mãos poderosas sobre estas vidas. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abra o seu cantor cristão no hino 162. Como nós estamos vendo, hoje o nosso tema está aqui, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E nós então vamos cantar o louvor 162 do cantor cristão. Louvemos. Vigia e ora.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para o nosso culto da terça-feira. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Mas agora nós vamos ouvir as nossas crianças trazendo o seu louvor, os cordeirinhos, e depois já estaremos entrando na nossa meditação. Os cordeirinhos com a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas crianças. Eles sempre estão abrindo os nossos cultos lá na sede e aí estão, apresentando o seu louvor. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Você, Kika, Maria, já oramos por você, pelo João Miguel, crendo na mão de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Amados, hoje nós queremos falar, o nosso tema é esse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Jesus nos deixou uma palavra nos seus dias que eu quero agora citar para vocês, está aqui em João, capítulo 16, é o versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você vai dizer, pastor, ele venceu o mundo porque ele era Deus, e nós? Como é que ficamos nós com a nossa peleja, com a nossa luta? Então eu quero dar para você, que está aqui em 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 4. Veja bem, João 5:4. O que diz João 5:4? Agora é para nós, amém, queridos? Olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Como está lá em Hebreus 10:38, o meu justo viverá pela fé. Fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Mas agora vamos pegar um dos textos que estão citados aqui. Aqui diz, alegrai-vos na esperança. Amém? Vamos lá, o que é esperança? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É confiança em coisa boa. E termina com essa palavra, e é fé. Fé. Porque, de fato, amados, nós não vemos com os olhos físicos, mas pela fé nós enxergamos. E quando nós temos fé, a nossa fé vai transformar o que é invisível em visível e apalpável. Por isso é que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Porque não adianta você dizer que tem fé, quando você é provado, você não mostra ou não prova que tem essa fé. Vamos conversar, vamos ouvir o pastor Tiago, não é? O que diz Tiago lá no capítulo 5, do versículo 7 a 11? Ele diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Continua. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes o que foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sempre nós trazemos à memória, né, este patriarca chamado Jó, não é? Porque ele mostrou nas grandes lutas, nas grandes provas, que tudo aquilo que foi dito a seu respeito, porque quem vai dar testemunho de Jó não é um homem como nós, não. Quem vai dar testemunho de Jó é o próprio Deus. Havia um homem, e começa a falar deste homem. Mas vamos conhecer um pouquinho deste homem, que deixa um exemplo de perseverança, de persistência. Eu estou aí com a Kika, minha sobrinha, que tem enfrentado uma luta tremenda, mas está aí nas mãos de Deus, nas nossas orações, e mostrando que os olhos dela estão postos no Senhor e do João Miguel também. Recebe um abraço do pastor Gênesis, e agora quero abraçar vocês todos que estão comigo e que estarão em outros momentos. Há uma pergunta, qual foi o tempo de sofrimento de Jó? Eu já vi N informações, mas a informação que nós temos, que é um pouco imprecisa, diz, os estudos bíblicos, eles apontam a prova de Jó, que durou menos de um ano, não é? Menos de um ano, não é? Está lá, se lemos o capítulo 1, do verso 13 ao 19 da Bíblia, dá-se a entender que a notícia da morte dos filhos de Jó e dos seus animais e outras perdas ocorreram tudo no mesmo dia. É muito interessante porque Deus começa dando testemunho de quem é esse homem e depois mostra que Satanás fez um desafio, não é?
porque foi lá num culto onde os santos estavam e aparece aquele indivíduo estranho ao ambiente, e Jesus disse, de onde vieste? Eu vim de percorrer a terra. E aí o Senhor pergunta, tu viu meu servo? O Senhor já sabia que ele tinha ido lá para falar sobre Jó. Ah, homem e tal. Quando ele está, mas também você cobriu ele de bens, ele é o homem mais rico da terra. Olha aí, agora toca nele, tira as coisas dele para ver se ele vai te servir. Tem pessoas que dizem, eu vou servir a Deus, mas eu quero ser, como diz a teologia da prosperidade. O meu carro, a minha riqueza. Amados, Deus pode te abençoar com bens materiais, mas não coloque a sua fé em Deus pelo fato de você possuir bênçãos materiais. Não, você as possui, e quando Deus te dá recursos, né? Aleluia, está aí meu amigo Cis Santana, um abraço, querido. Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Quando Deus te dá bens materiais, ele tem um porquê. Às vezes Deus está te suprindo para você socorrer alguém. Não é? Então você agora vai comprar iate, vai comprar, enfim, vai se esbaldar como faz aqueles que têm como que o seu galardão, a sua vida aqui na terra, como aquele rico e Lázaro, quando ele recebeu essa informação, você tivesse os teus bens na terra. Então, tem pessoas que estão olhando e achando que as benesses de Deus, as bênçãos de Deus para a igreja, porque no Antigo Testamento, de fato, os homens eram abençoados com bens materiais, porque eles também procuravam uma pátria material. A igreja não. A pátria da igreja está no céu. Não é isso, queridos? Veja bem, não temos pátria aqui. Então, muito bem que se eu tenho, se Deus me dá, ele tem um propósito. Pense nisso também, não é? Mas o que acontece com Jó? Deus aceita o desafio. Você diz, mas por que Deus aceitou? Meu irmão, pergunta para Deus. A gente nunca vai poder te responder particularidades de Deus, como está no livro, na palavra de Deus. As coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, e as ocultas para o Senhor, nosso Deus. Mas não se preocupe, nós já temos muito que crer e trabalhar com as revelações que estão diante de nós. Mas vamos prosseguir. Então, ele aceitou o desafio, autorizou. Vocês estão percebendo que ele não pode dar um passo sem autorização de Deus? Se Deus não permitir, por isso que eu digo, esteja nas mãos de Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus é o teu provedor, porque se você tem essa confiança, você nunca vai ter falta de nada, porque o Senhor vai estar sempre te provendo de tudo que você precisa, e sobretudo para a obra dele. Eu, quando vejo o Cis Santana, eu me encanto. Eu até pedi, me manda um pouco dessas fotos aí do seu trabalho na África. Como está fazendo um trabalho glorioso lá com pastores, fazendo um trabalho, mas como? Que recurso esse homem tem? Eu só digo uma coisa, nunca vou perguntar, porque eu sei o recurso que ele tem. Ele serve o dono do ouro e o dono da prata, que eu também sirvo esse mesmo dono do ouro e dono da prata, mas não é só nós, não, todos, vocês também. É uma questão de crer e de estar envolvido com o reino dele. Você não vai ficar buscando Deus, quer criar uma casa na praia, o cake para Gandaia. Deus jamais vai te dar alguma coisa para destruir a tua vida. Quem faz isso é Satanás, tá certo? Deus quer o teu bem, é isso que ele quer de você. Mas muito bem, o que acontece? Então era um dia, foi só num dia, isso que nós pesquisamos, no mesmo dia, não é, que aconteceu tudo, não é? E foi assim, primeiro perdeu esses bens materiais, depois dos bens materiais, o gado e tal, o homem era o homem mais rico do Oriente de manhã, à noite ele era o homem mais pobre, e mais ainda, não era só o mais pobre, ele também havia perdido, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, todos morreram no mesmo dia, e a notícia chega para ele. Eu estou pregando hoje sobre tribulação, sobre luta, sobre provas. Então, vocês saibam que o mesmo Deus que estava vendo, olhando Jó, é o Deus que está olhando você na tua tribulação, Kika. É o Deus que está olhando você, Késia. É o Deus que está olhando você, Samuel. É o Deus que está nos olhando, nós todos, porque vivemos no mundo, vivemos sobretudo num país onde a diferença entre quem tem e quem não tem ela é muito grande. Há muitos necessitados neste país, por que não dizer neste mundo? Mas olhe bem, se você tem os seus olhos no Senhor,
você tem um provedor. Quem está te falando é um homem que pede as coisas a Deus e Deus manda. Até hoje, nunca. Vocês vão ver o pastor Gênio pedir, mas o senhor está falando em comprar um circo amigo aquilo, eu não estou comprando nada. É a obra para fazer trabalhos da obra. Então, eu estou apenas cooperando com a obra, fazendo essas manifestações aí. Mas louvado seja o senhor que o presidente, pastor Ademir Chaves e pastor Paulo Francis abraçaram, e eles com certeza vão alcançar a vitória que está nas mãos do Senhor, porque a vitória é nossa, por aquele que nos convocou. Amém, queridos? Mas então Jó recebe todas essas notícias, todas. Você não tem mais nada. E outra coisa, os seus filhos estão todos mortos. Você faz um sepultamento e fica todo consternado, não é isso? Ele teve que fazer 10 sepultamentos. Não é brincadeira. E as notícias chegam. Eu imagino que o Satanás, o diabo, esse bicho ruim, que só vem roubar, matar e destruir, ficou olhando para Jó. Ele estava ali, porque ele é espírito, então ninguém via ele. Mas ele estava lá esperando, porque ele disse para Deus, ele vai blasfemar de ti. E Deus, toma, faz lá tudo, que você só não toque nele. E ele foi, e ele fez. Porque roubar, matar e destruir, ele é especialista nisso, não é? E provocou tudo isso na vida de Jó. E aí eu só quero, aqui para ganhar tempo, só ver como é que Jó enfrentou, né, esse momento. Então diz assim o texto, então Jó, aleluia, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Amém? Olhe bem isso aí, adorou. Adorar a Deus, né? Você todo saudável, você com seus filhos, você com seus recursos, bem empregado, oh glória a Deus, eu sou um homem abençoado, uma boa poupança, é fácil, irmãos, e eu não digo que você está errado em ter tudo isso, não, mas é fácil, mas aqui ele perdeu tudo, os bens materiais, e todos os filhos, o que há de mais precioso para uma família do que os filhos, e todos eles, e o texto disse, e adorou. E o que ele fez mais? Ele vai fazer uma declaração, né? O que ele vai dizer? Nu, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma palavra esquisita aqui. Eu acho que o diabo saiu dali mais endemoniado do que já é. Já imaginou que frustração, que derrota que ele teve? Ele vai fazer outros toques, e eu não vou entrar aqui para prosseguir, mas só digo uma coisa para vocês. Jó era um homem de Deus, amém? O que podemos, eu quero aqui, o que podemos aprender com Jó? Jó amava a Deus. Tem pessoas que olham assim, eu sirvo a Deus porque Ele me dá tudo o que eu preciso, amém? E dá mesmo, mas você serve a Deus porque Ele dá o que você precisa, ou você serve a Deus porque Ele é Deus? Se lembra daquele hino? Se Deus me der, Ele é Deus. Se não tiver, se eu tiver, se Ele me der, não estou lembrando bem a letra, mas é isso mesmo. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, continua sendo Deus. Eu não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu é. Olha aí, querido, querida, é adorar a Deus pelo que Ele é. Não, eu sirvo a Deus porque Ele me dá tudo. Não, você sirva a Deus porque Ele vai te dar tudo mesmo. Não é? Mas não por isso, porque vai ter um momento que você pode ser provado. Isso tem acontecido nas nossas vidas. A história de Jó me ensina que amar a Deus não implica ficar feliz com a dor e agir como se nada tivesse ocorrido. O que podemos aprender com Jó, olha só, escute bem essa palavra, Jó amava a Deus. Não pelo que ele dava, pelo o que ele tinha, mas é pelo que Deus é. É que ele era, é o que ele é, um Deus todo-poderoso. E como é bom você se sentir guardado, protegido, refugiado nesse Deus todo-poderoso. Amém, querido? A história de Jó me ensina a amar a Deus e não implica ficar feliz pelas coisas que eu tenho, mas de ficar feliz pelo Deus que eu tenho. Amém, querido? Jó foi um exemplo de paciência, tanto que as Escrituras dão testemunho dessa qualidade deste servo de Deus. Compreendemos que foi esta virtude que o levou a triunfar e vencer as dificuldades e circunstâncias que o colheram.
desgraçadamente sob a influência direta de Satanás. Agora, na sequência, o segredo revelado de como Jó venceu a sua prova. Você quer saber como Jó venceu a sua prova? Eu já falei um pouco, mas vou continuar. No auge da sua dor, sua fé estava viva. Eu, quando vejo e leio lá em Jó, capítulo 19, 25 a 27, eu estou vendo um homem, pele e osso, pele e osso. Ele tinha perdido seus bens, tinha perdido a sua saúde, não é? Ele que era um homem respeitado, agora não era mais nem respeitado por ninguém. Diz que um odor saía do corpo dele horrível. Agora imagino como é que ficou este homem. Ele ficou no fundo do poço, aleluia. Mas lá do fundo do poço, eu vou ouvi-lo falar. Está lá no capítulo 19, 25. Eu sei, o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e depois de consumida a minha pele, ele não vai falar nem carne, é pele. O homem estava que era pele e osso. Não é? A minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, aleluia. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó foi intenso e sincero, usando palavras fortes em suas conversas com Deus. A diferença de Jó para um blasfemo está na sua fé. É a fé, querido. É na fé que você vai ver tudo desmoronando e você vai levantar os olhos para o céu e dizer: o meu Redentor vive. Ele está permitindo essa prova, mas ele não vai deixar eu passá-la sozinha. Ele vai passar essa prova comigo. E é isso mesmo. E se você achar que Jó, né, foi o maior exemplo, eu tenho outro exemplo aqui, que é o nosso pai na fé, chamado Abraão. Né? Quando você lê em Hebreus, no capítulo 11, de 8 a 13, diz assim: pela fé, sendo Abraão chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí é que está, Deus te mandou, vai, meu irmão. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata, ele tem tudo nas mãos dele, mas é preciso crer. É preciso buscar essa confiança nele para você se lançar despreocupado, nem olhar para trás, amém? Aqui continuo. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. E lá no livro de Atos diz que ele não teve espaço de um pé. Agora imagina, ele não foi dono de um pé, tinha promessa. Quem prometeu não falha, mas ele não possuiu nem o espaço de um pé. E eu continuo, muito bem, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E não somente isto, mas também agora nós nos gloriamos nas tribulações. Você pode se gloriar na tribulação, porque a palavra diz lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, né? Em tudo, como é que está escrito lá? Todas as coisas contribuem. E aí vai, nós não vamos repetir aqui, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora vem aqui, sabendo que a tribulação produz paciência. Veja bem, hein? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Então está aí, né? Para você ter esperança, você tem que ter paciência. E para você ter experiência, para você ter experiência, você tem que ter paciência. E para ter esperança, você tem que ter experiência. E caminhando com Deus, você vai amadurecendo, você vai conhecendo mais a Deus. A pior coisa que tem é um obreiro, quando se vê na prova: não, isso não é para mim, Deus não está nesse negócio, está muito difícil. Pois as coisas não são fáceis para ninguém, não foi nem para o Senhor. Ele teve que pagar o preço para te dar a salvação e para me dar a salvação. Eu continuo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Senhor está morando em nós. Está dizendo para nós, lá no fundo da nossa alma, eu estou contigo. Continua. Não podemos desviar dos propósitos de Deus. Amém? Vamos lá. Paciente em tribulação, em aflição. Pacientemente suportando tudo que possa ser designado. Os cristãos podem ser capacitados a fazer isso pela influência sustentadora da sua esperança de glória futura, de ser admitido naquele mundo onde não haverá mais morte e onde todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. Está lá em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá, aleluia, mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha aí, Kézia querida, Samuel de Castro, olha aí, Kika, olha aí você que está experimentando um momento de provas, de lutas. Nós estamos vivendo este momento, mas uma verdade eu tenho que dizer para você, você não está sozinho, o Senhor está perto de você. Olha o que está escrito em Apocalipse 7:17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Olha, irmãos, aqui no mundo, está aqui no texto que nós lemos para você, 16:33, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. É no Senhor que você tem que ter paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. 1 de João 5:4, a nossa fé. É a nossa fé num Deus invisível, mas presente. Amém? Agora vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar. Veja a influência da esperança em sustentar-nos em coisas, né? Na aflição mais amplamente considerada nas notas em Romanos 8:18-28, nós temos esse comentário. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só, revelados, homens de Deus, mulheres de Deus, que por onde andais exalam a paz de Cristo, porque eles estão debaixo da graça de Deus, como foram os nossos antepassados, aqueles homens, irmãos, não é brincadeira, quando você lê o capítulo 11, lá no verso 38, dos quais o mundo não era digno, homens que fizeram diferença, e agora está na hora de nós também mostrarmos que somos mulheres e homens de Deus, pois está lá, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, aqui está se referindo ao mundo que jaz no maligno, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora e com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Olha, Kika, olha você, Kézia, você, Samuel, quantos e quantos estão aí gemendo, passando pela prova, não é? É isso mesmo, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo, não é? A redenção, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê, gente, não é esperança. Mas eu não estou vendo. Se você visse, você não tinha que esperar. Mas aí está. Quem espera por aquilo que está vendo, né? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-lo pacientemente. Tenha paciência, porque Deus sabe aonde está a nossa capacidade de suportação, né? Então está aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Olha aqui que eu sei que o Espírito Santo de Deus que mora em você tem te dado força, a você também, João Miguel.
você também, Kézia, você também, Samuel. Eu sei que Deus está aí dando forças a vocês. Louvado seja o Senhor, porque se essa força não vier, nós não temos como suportar. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, que é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso é muito importante, querido, porque o Espírito Santo de Deus está em você para te dar força, está em você para te usar. Mas você não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, no qual está selado para o dia da redenção. Antes deixa o Espírito Santo te envolver, não é? E deixa ele te usar, porque ele não veio aqui na terra para ficar só lamentando você ou ajudando você somente. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus através de você, da tua vida, das nossas vidas. Amém, querido? Instante contínuo em oração. Como precisamos da oração, né? A oração move as mãos de Deus. É a arma mais poderosa que a igreja possui, é a oração, né? Ou seja, perseverar na oração, como está em Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Por que isso? Porque há pessoas que estão aguardando o socorro de Deus, esperando a resposta de Deus. Eu gosto muito de trazer à memória Provérbios 13:12, onde diz assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Mas na oração você vai se fortalecendo. Como é bom você orar, não só por você, não só pelos seus problemas, mas orar pelos outros também. Você se lembra que está escrito no 42 do livro de Jó? E quando Jó orava pelos seus amigos, eu vou botar aqui entre aspas, porque aqueles amigos não foi fácil, né? Levaram Jó a sofrer mais com todas as provas, porque achavam que Jó tinha um motivo para estar sofrendo tudo aquilo. Eles não tinham o conhecimento que nós que lemos a Bíblia temos, não é verdade? Então eles foram um peso para Jó. Mas Deus cobrou deles, e disse, vocês vão pedir a Jó para orar por vocês. E eles pediram, e Jó entrou em oração por eles. Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, não é verdade? Então está aí. E a Bíblia diz que quando ele orava, Deus mudou a situação de Jó. Olha, ore, até para as pessoas que estão te perseguindo, estão te fazendo mal. A Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, fazei bem aos que vos fazem mal. Enfim, o crente ele tem uma vida com Deus, ele está aqui numa missão, e nesta missão ele vai ser perseguido. Jesus foi morto, e aqueles que o estavam matando, ele ora a Deus. Como é que ele orou? Pai, desce agora, fulmina eles? Não. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Mas para você ter essa capacidade, é preciso que o Espírito Santo esteja tomando a sua vida e dirigindo a sua vida, de modo que você possa olhar para todas essas coisas e até dar a sua própria vida em favor daqueles que estão sendo teus inimigos. É isso aí que precisamos aprender e fazer. Veja a nota lá em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca pare, orai sem cessar. O significado dessa direção é que para cumprir corretamente os deveres da vida cristã, especialmente para manter uma esperança alegre e para ser sustentado em meio às aflições, é necessário nutrir um espírito de oração e morar perto de Deus. Você mora perto de Deus? Quanto tempo você fica perto de Deus? Será que às madrugadas? Será que pela manhã, durante o dia, você não tem tempo para orar, está muito ocupado, né? Mas você, para ter essa graça, essa força para vencer as pelejas, tem que nutrir oração e ficar pertinho do Senhor.
com que frequência um cristão deve orar. As Escrituras nos informam, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. De Davi nos diz que ele orou 7 vezes por dia, está lá no Salmo 119, no verso 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos de tua justiça, diz Davi. De Daniel, que ele estava acostumado a orar 3 vezes no dia. Está lá em Daniel 6,10, como diz Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, não é o edito é que ninguém podia pedir nada a ninguém a não ser ao rei. Era uma armadilha, mas o rei caiu nessa armadilha, né? Estava assinado, ele entrou em sua casa, né? Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Eu, quando leio aqui, lembro que Salomão, quando orou na consagração de templo, se o seu povo for levar para algum lugar e orar virado para este lugar, atende a oração. Então, já tinha um pedido lá no céu para que essa oração fosse atendida, olha só, voltado para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E vocês conhecem a história. Quem acabou comido pelos leões foi exatamente aqueles que o condenaram, que os levaram, né? Porque provaram, caíram na cova que eles mesmos tinham cavado. E é assim mesmo. Você está com Deus, não vingue você não. Entrega ao Senhor, deixa nas mãos do Senhor. Agora, se prepare, que esse homem que está falando aqui com você já foi perseguido, entregava as pessoas nas mãos do Senhor e pedia misericórdia. E depois orei muito para ver se Deus livrava na hora que a punição chegou. Mas não adianta, que é a hora que Deus determina, não tem quem tire. É aquilo que ele falou para os seus filhos, não é? Caindo nas mãos de Deus, a quem que nós vamos invocar ou pedir? Não tem a quem pedir, porque ele tem todo o poder nas mãos dele. De nosso Salvador, repetimos exemplos de suas orações mencionadas e o mesmo dos apóstolos. As seguintes regras talvez podem nos guiar nisso. E agora eu vou enumerar, e eu já estou caminhando para o encerramento, né? Vamos lá. Primeiro, todo cristão, olhe bem, hein? Olhe bem, todo cristão deve ter algum tempo, algum lugar onde ele possa estar sozinho com Deus. Aleluia, gostoso, não é? Então, o seu cantinho, agora eu e o Pai, vou falar com ele. Aquele momento, né, que você está com Deus, é muito gostoso. Esse é o número 2. Não é fácil. Talvez não seja possível manter uma vida de piedade sem hábitos regulares de devoção secreta. Se você tem aquele momento com Deus, você vai sair para a sua luta, para a sua batalha, mas você teve aquele momento com o Senhor, você se revestiu do Senhor, o Senhor vai contigo, Ele vai te dar livramento em tudo, como é bom. Vamos para a terceira. Amanhã, quando experimentamos o cuidado protetor de Deus, quando a mente está fresca e os pensamentos ainda estão claros e desocupados com o mundo, aí eu vou me lembrar do hino que nós cantamos na abertura, bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Oh, glória a Deus, não é? Quando passamos aos deveres, provações e tentações do dia a dia, e à noite, quando experimentamos novamente sua bondade e estamos prestes a nos comprometer com seus cuidados protetores, e quando precisamos de sua misericórdia, perdoadora pelos erros e loucuras do dia, parece haver momentos que se recomendam a todos conforme apropriado, estações para a devoção privada. Você tem a sua luta, você tem suas fraquezas, tu tem os seus tropeços, vai para o Senhor, vai para os pés dele, que é rico em misericórdia. Você não pode se atolar na sujeira, comete um erro, não esquecendo daquele alerta. Um abismo chama o outro abismo. Quando você perceber que a coisa está fugindo do controle de Deus na tua vida, corre para os pés dele, amém? Vamos para o número 4. Toda pessoa também encontrará outros momentos em que a oração privada será necessária. E quando ela se inclina a ela, nós precisamos, na aflição, na perplexidade, nos momentos de desânimo, no perigo, na falta, na decepção e na perda de amigos, sentiremos a propriedade de se aproximar, a necessidade de se aproximar de Deus e de derramar o coração diante dele. Ó, Pai, eu estou aqui.
Oh, como precisa, eu já tive esse momento, e graças a Deus vem o consolo do Pai, vem a força do Pai para te ajudar a enfrentar esses momentos. Vamos para o número 5. Além disso, todo cristão provavelmente está consciente dos momentos em que se sente especialmente inclinado a orar. Ele sente vontade de orar, ele tem um espírito de súplica, e nada além de oração encontrará os desejos instintivos no seu seio. Eu preciso orar, é a minha vez, é o meu socorro, é a minha ajuda. Louvado é o nome do Senhor. E oração não falta no nosso ministério. 6 horas da manhã está o pastor Wesley com a primeira hora, meio-dia está aí o clamor do meio-dia, não é? E lá vai. E quando chega às 18 horas, tem umas irmãs com o clamor das 18 horas. Quando chega às 20 horas, terça e quinta, o pastor Gente está aqui para ajudar. E todos os dias, 15 para meia-noite, o nosso companheiro, pastor Elci Santana, está lá com audiência com Deus e você. Olha só, meu irmão, você tem uma audiência com Deus hoje. Aliás, hoje, 15 para meia-noite, nossa audiência com Deus. E eu estou com ele, eu preciso dessa audiência com Deus. Oh, glória, né? Você tem problemas, você tem lutas, você tem pedidos especiais, vai para o clamor da meia-noite, que é a audiência com Deus. Chega lá e escreve, que o pastor tem o cuidado depois de colocar tudo nas mãos do Senhor, e nós com ele também clamamos, e eu tenho certeza que Deus vai responder. Amém? Muitas vezes temos consciência de um desejo sincero de ver e conversar com um amigo ausente, de ter comunhão com aqueles que amamos, e valorizamos essa comunhão entre os momentos mais felizes da vida. O mesmo acontece com um cristão. Ele pode ter um desejo sincero de ter comunhão com Deus, seu coração aguenta, ele não pode resistir e é propenso a procurá-lo e derramar seus desejos diante dele. Como o Senhor espera esse momento nas nossas vidas? Você quer? Você precisa? Pois venha, ele está com as portas abertas. Lá não tem fila, não. Viu, esse Santana? Eu vejo de vez em quando os crentes dizendo, meu irmão, hora de madrugada que a fila é menor. Eu vou lhe dizer, de madrugada, meio-dia, qualquer hora, não tem fila. Ele tem o poder de responder a oração. Se nós temos 7, 8 bilhões de vivos na Terra agora, se os 7 bilhões ou 8, eu não sei, o nosso povo dobrar o joelho e orar, não tem fila não, meu irmão. Glória a Deus, não é isso, cantora Madalena, não é isso, irmã Rosângela Frauches, meus irmãos, não tem fila para essa história de que a fila é menor, não existe fila para falar com Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que fazer como o salmista Davi, lá no Salmo 42, 1 e 2, ele diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Agora tem um convite, tem um conselho de Jeremias, que está lá em 29:13, Deus usa ele para dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É buscar crendo, é buscar como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela atravessou a multidão e dizia, se eu tocar, eu fico curada. É assim que você tem que entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o servo corre atrás dos ribeiros, assim também a minha alma segue a ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo. Quando devo ir e aparecer diante de Deus? Compare o Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne tem desejo muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Tais estações devem ser melhoradas, eles são os tempos de primavera de nossa piedade, e devemos expandir toda a vela para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. São momentos felizes e abençoados da nossa vida. Então a devoção é mais doce e pura. E então a alma sabe o que é ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, como está lá em 1 de João
versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos agora para o número 6. Além de tudo isso, os cristãos podem ter o hábito de orar a Deus sem formalidades. Deus estava no coração, e o coração pode derramar seus desejos secretos para ele, mesmo quando está nos negócios, quando conversar com um amigo, quando anda, quando está sozinho, quando está na sociedade, né? Assim, o cristão pode viver uma vida de oração e será uma das características de sua vida. Aleluia! Aí será, né, a sua vida, porque ele ora. Agora eu vou encerrar. Por isso, ele será conhecido, e nisso ele aprenderá o caminho para possuir a paz constante com o Senhor. Você não pode fazer como pronto-socorro. Você já viu o pronto-socorro? As pessoas só vão para o pronto-socorro quando está doente. Tem pessoas que fazem de Jesus um pronto-socorro, não é isso? Louvado é o Senhor. Você deve procurá-lo, sim, como um pronto-socorro. Mas quando não tiver necessidade de um pronto-socorro, continue desfrutando dessa companhia. Bem, eu vou pedir à nossa mocidade que agora nos apresente um louvor. Depois eu volto para fazer as conclusões. Deus te abençoe e te fortaleça nesse dia, não é? Porque Deus limpará dos olhos toda lágrima. Amém, queridos? Vamos ouvir a nossa mocidade agora.
Aleluia. Deus abençoe a nossa mocidade. Todavia me alegrarei. Glória a Deus. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes da tribulação. Perseverai na oração. Os cristãos podem ser capacitados a fazer isso pela influência sustentadora de sua esperança de glória futura, de ser admitido naquele mundo onde não haverá mais morte, onde todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. É o próprio Senhor, como alguém pregou, o lenço de Deus. Amém, queridos? Estamos encerrando. Deus te abençoe. Foi um prazer ter vocês todos comigo. Recebo um abraço do pastor Gênesis, um abraço do nosso ministério, nosso presidente, pastor Ademir Chaves, pastor Paulo Francinetti, e todas as nossas lideranças. Deus abençoe vocês, dê uma ótima semana. Não esqueça, 15 para meia-noite, você tem uma audiência marcada com Deus. Amém? Vai lá, vamos juntos, nós estaremos juntos. O pastor Gênesis estará lá com o pastor Elci Santana e mais uma multidão. Né? Ali é o nosso lugar de clamor. Nós abrimos amanhã de joelhos, orando o Senhor com o pastor Wesley, e depois encerramos o dia com o pastor Elci Santana, e durante o dia ocupados com o reino de Deus. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Deus vos abençoe, vos dê uma noite de paz. Nós agora vamos estar encerrando com uma oração, e eu volto a estar com vocês agora na quinta-feira com o estudo de obreiros e obreiras. Está muito bom, não perca, porque Deus tem muito a nos preparar para melhor administrarmos o seu reino, né? Debaixo da proteção, quer dizer, com a graça de Deus sobre nós para fazermos esse trabalho. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, não é? E não esqueça que amanhã, 6 horas, nós temos o pastor Wesley, meio-dia, nós temos também o clamor do meio-dia, 18 horas, o clamor com as irmãs, e como hoje, amanhã, a mesma coisa, 15 para meia-noite, você tem uma audiência marcada com Deus. Que bênção, hein? Que bênção, muita glória. Oremos então, Deus abençoe a todos, uma excelente noite para vocês também. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de falar para o teu povo, abençoe cada um, não citei os nomes, mas os nomes estão aí, e o Senhor os abençoe grandemente por estarem conosco, pelos bons comentários que aí fizeram. Nós te agradecemos, abençoe a todos, Pai. Continuamos entregando nas tuas mãos o Samuel Castro, que ele precisa de sair. Graças a Deus já está no quarto. A Késia Castro conversou, mandou uma mensagem para mim. O Samuel já está no quarto, graças a Deus. Louvado é o Senhor. E eu espero a Kika Maria, você que está comigo aí, Kika, recebe um abraço. João Miguel, você também. Confie, você vai alcançar aquele propósito que nasceu no teu coração, Pai. Ajuda que ele alcance, como também o Samuel complete a obra, Paizinho. Agora abençoe todos que estão comigo, todos os pedidos do caderno eu te apresento. Também agora entrego nas tuas mãos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, cada um que tem investido de autoridade, que saiba usar essa autoridade, porque vai chegar na presença de Deus e prestar contas de tudo que está fazendo. Porque a terra é do Senhor, o mundo e todos que nele habitam. Então, Pai, eu oro por eles para que tenham esse entendimento e deixe Deus os dirigir, porque é Deus quem nos dirige quando nós deixamos que Ele faça a sua vontade. Pai, assim oro, entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. E até quinta-feira, às 20 horas.